no vídeo de hoje vocês vão ver um duelo de peso. Electro-Voice EVS8 contra Yamaha StagePads 200. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, nesse duelo nós vamos ter dois momentos. No primeiro momento, o comparativo duelo de fichas técnicas, onde eu vou comparar lado a lado as características técnicas mais importantes da Yamaha e da Electro-Voice, e já nesse momento vocês vão ter ali como verificar qual caixa vai ter as características técnicas melhores para a sua aplicação. Depois, nós vamos ali para a bancada e eu vou mostrar para vocês pormenores de cada uma das caixas, características de construção, de design, de montagem, conexões, controles, tudo ali comparando os dois equipamentos lado a lado. Na sequência, a gente vai ter o teste de timbre duelo ali, tá? Eu vou colocar as duas caixas para tocar e vou ficar alternando elas duas tocando a mesma música para que vocês julguem qual das duas caixas tem o timbre mais top, qual timbre agrada mais a vocês. E no final do vídeo eu vou trazer as minhas conclusões, tá? Para ajudar você aí que está pensando, que está com 7 conto aí na carteira para investir em um desses equipamentos, mas não sabe em qual aplicar o seu suado dinheirinho. E se você curtiu essa ideia, deixa o like aí agora. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Já lancei 2 vídeos sobre StagePads 200, vale a pena vocês verem, eu vou deixar cards aqui embaixo. E lembrem-se, na descrição tem links para você estar comprando aí a sua Electro-Voice EVS8 ou a sua Yamaha StagePads 200. Você vai decidir até o final do vídeo. Usa os links que a gente recomenda aqui no canal, que são links seguros, com a melhor oferta que eu encontrei no momento que eu coloquei aqui no vídeo. E, enfim, você não vai se arrepender, tá? Por seguir aqui as nossas orientações. Vamos lá então, pessoal, para o nosso comparativo, começando pela ficha técnica. Muito bem, meus amigos, vamos lá então, sem mais delongas. Olha só, pessoal, as características que eu considero mais importantes aqui, na hora de você escolher um falante como esse, são as que eu vou citar aqui agora, tá? Em relação ao intervalo de frequência que essa caixa consegue cantar, né? Tô falando aqui da StagePads 200, a gente tem aqui de 60 Hz a 20 kHz, tá? Que é uma faixa muito comum mesmo para caixas dessa categoria. Como vocês podem ver, a Electro-Voice EVS8 também vai de 60 Hz a 20 kHz. Bom, ângulo de cobertura. Aqui a Yamaha perde para Electro-Voice. Com 90 graus por 90 graus de ângulo de cobertura, lembrando, né? Horizontal e vertical. Cobertura horizontal é a abertura, né, de som, que é a abertura, é o ângulo com que o som sai do falante e se propaga para frente. Então a gente tem essa abertura de 90 por 90, enquanto que a Electro-Voice EVS8, ela tem 100 por 100, ó, 100 graus de cobertura, e é realmente bem interessante como a Electro-Voice EVS8 consegue, né, você posicionando ela ali em um determinado local, ela consegue realmente atender bem ali, ó, pessoas que estão mais lateralizados. Quanto maior esse ângulo de cobertura, mais interessante é como se fosse assim, a caixa não é tão focada, sabe? Tem caixas que são muito focadas. Você vai escutar bem ali na frente, de frente com a caixa. Quando esse ângulo de cobertura é muito pequeno, quando você sai do ângulo de cobertura, você começa a ter muita perda de desempenho. No caso dessas caixas, as duas têm um ângulo de abertura muito interessante, tá? 90 por 90, 100 por 100, mas a Electro-Voice EVS8 ainda consegue ganhar 10 graus de abertura, tanto na horizontal quanto na vertical, em relação à Yamaha StagePads 200. Bom, outra informação muito interessante aqui é em relação ao nível de pressão sonora, tá? A Yamaha nos entrega aqui 125 dBSPL de pico. Galera, para uma caixa desse tamanho com bateria interna, é realmente impressionante o nível de pressão sonora. E olha, nesse ponto aqui, a EVS8 realmente ficou para trás, tá? E ficou para trás mesmo, tá? 121 dBSPL de pico da EVS8. Então a Yamaha consegue ter 4 dBSPL. Lembrando que pelo fato disso aqui estar dentro de uma escala logarítmica, esses 4 dBSPL de pico vão aí nos dar uma diferença de nível de pressão sonora, de força do som que chega no público, considerável, tá, pessoal?
vamos dizer assim, né? Quando você tem duas caixas iguais, se você coloca duas reverse 8 juntas ali para tocarem, em termos de nível de pressão sonora, a gente vai ter ali um aumento de até 6 dBSPL de pico com duas, tá? Em termos de intensidade sonora, aumento de 3. Então, é como se, em termos de intensidade sonora, a gente tivesse aqui, ó, uma Yamaha Stage Pass 200 falando com mais intensidade sonora do que duas Electro Voice Everse 8, tá? Isso é bem interessante, tá? Vamos dizer assim que na prática, você vai sentir ali que o volume, né, que chega para o público ali, comparando a Yamaha com a Electro Voice, vai ser ali uns 15% mais forte, 15 a 20% mais forte, tá? Quando a gente fala em intensidade, nível de pressão sonora, por serem características físicas, às vezes não é tão tangível para vocês entenderem essa diferença prática, tá? Mas a gente pode trazer assim, na percepção do dia a dia que eu já testei, vamos dizer que no máximo ali, a Yamaha vai estar conseguindo falar 15 a 20% mais forte realmente ali, tá? Do que a Electro Voice Everse 8. Não chega a ser o dobro não, tá certo? Mas ela é mais forte. E 15 a 20% é consideravelmente mais forte do que a Electro Voice Everse 8, que já é uma caixa forte para a categoria. Bom, em termos de peso, cara, isso aqui é uma coisa que me chamou bastante atenção, tá? A Yamaha, ela é bem pesada, pessoal. Bem pesada para a categoria. Essa caixa conta com 12 quilos. Então foi uma coisa que já chamou atenção lá no vídeo de primeiras impressões, tá? Então ela tem 5 quilos a mais aí praticamente do que a Electro Voice Everse 8. Você veja que a Everse 8 tem 7,6 kg, né? Mais ou menos 7,5 kg. E a Yamaha Stage Pass 200 vai ter 4,5 kg a mais. Então, realmente, né, isso é algo até consequência da estrutura. A caixa da Yamaha, ela tem uma estrutura mais robusta, tem muito metal, muita chapa metálica em cima, atrás ali, tá? Enquanto que a Everse, ela tem mais estrutura ali de ABS, né, aquele plástico injetado, e tem uma placa metálica assim ali no fundo, mas nada que se compara à quantidade de metal que é utilizado na Yamaha. Então isso trouxe muito mais massa, inclusive, para a Yamaha. Então, por se tratar de um equipamento de categoria portátil, eu diria para vocês que a Everse 8, por questão de portabilidade, ganha da Yamaha. Porque ela é 7,5 kg, galera. Então, assim, é bem mais leve, tá? É bem mais leve. Isso realmente é uma diferença considerável. Por outro lado, em termos de robustez, eu acho assim que a Everse 8 ela é muito robusta, mas a Yamaha passa a impressão de ser realmente ali um tanque de guerra, tá? Então ela passa essa impressão. Vocês que já têm um Stage Pass 200 e que já tiveram a oportunidade de ter uma Everse 8 lado a lado assim como eu tô aqui, deixa aí nos comentários se você concorda com essa minha impressão também, tá? Uma outra característica técnica que quase eu ia esquecendo que é essencial sim pra gente trazer aqui no vídeo é a questão da autonomia de bateria, tá? A Electro Voice Everse 8 nos promete aqui uma autonomia de mais de 12 horas, tá? Em volume moderado, então considere isso aí ali em meio volume, né? Mais tranquilo. Agora, considerando o nível máximo, você botando a caixa para tocar no talo, ela nos promete cerca de 6 horas. 6 horas ou mais, então ela garante pelo menos 6 horas. E eu posso falar para vocês que é verdade, tá? Chega mesmo a 6 horas ou um pouquinho mais. A Yamaha Stage Pass 200, ela traz a informação sobre a autonomia de bateria da seguinte forma, tá? Máximo de 10 horas, tá? Então, ela tem um máximo de 10 horas e ele bota assim, 1/16 de energia contínua, 8 horas. Vamos entender isso daqui para vocês compreenderem. Isso aqui significa, pessoal, 1/16 de energia seria um uso moderado da caixa. Então a Yamaha nos dá aqui o máximo, né, numa previsão mais otimista, e o uso moderado, que a gente estaria ali em meio volume, mais ou menos, né, enfim, volume ok, não é no pico da caixa. Essa informação em relação ao pico da caixa, ela não traz, tá? Ela não diz. Eu acredito, tá, que deve entregar em torno de 4 a 5 horas no volume de pico. Mas, infelizmente, como eu falei para vocês no vídeo anterior, como o vendedor mandou a versão errada, que foi sem bateria, eu não tenho como testar isso na prática, tá? Mas fica aí a informação do manual para vocês. Então,
Agora que a gente já viu as informações mais importantes, mais relevantes, técnicas dessas duas caixas, podemos seguir para a questão dos recursos delas. E para isso, a gente vai ali para a bancada agora para eu mostrar lado a lado os dois equipamentos para vocês. Vamos lá então, amigos. Diferenças aqui, né? Você vê que a Yamaha StagePad 200 tem todos os controles aqui em cima, enquanto que a EVS8 tem todos os controles aqui, ó, na lateral, tá? Vamos falar agora em termos de conexões, que é muito interessante, muito importante a gente trazer para vocês. Olha só, a Yamaha ganha disparado em número de conexões, tá? Isso aqui realmente é um ponto muito forte dessa caixa. Como vocês podem ver, nós temos aqui, galera, 4 entradas, sendo 3 combo e uma entrada estéreo. Agora, a Electrovoice EVS8 tem 3 entradas, sendo 2 combo e uma P10, tá? Por que a Yamaha ganha de lavada? Porque, como vocês podem perceber, no caso aqui da Electrovoice EVS8, como a gente pode notar aqui, ó, a gente tem uma entrada estéreo no padrão P2, tá? O que acaba sendo menos aproveitável, na minha opinião, tá? Essa é minha opinião pela minha prática, tá, pessoal? Talvez alguém aí não concorde comigo, porque tem muito cabo P2 aí e tal, para poder ligar, mas, por exemplo, quando eu quero ligar um trio aqui, eu vou botar o violino em um canal combo, vou colocar um microfone, né, uma voz no canal combo, e eu tenho que usar um cabo adaptado para ligar o piano. No caso da Yamaha, não. Por quê? Porque ela usa todas as conexões aqui, ó, ou combo ou P10, que são muito mais práticas para o dia a dia do músico profissional, tá? Então, além de ter um canal a mais, esses tipos de conexões são melhor aproveitáveis do que o P2, tá? Na minha opinião, preferia que fossem 3 portas combo aqui. Muito bem. Outra diferença aqui interessante, tá? A EVS8 tem entrada para foot switch, tá? Eu nunca usei, mas quem é guitarrista e tal, que quer fazer algum tipo de controle via pedal, aqueles pedais que tem 2 estágios, para poder controlar alguma configuração aqui da caixa, pode vir a ser muito útil, né? Bom, ela tem, a nossa StagePad 200 não tem. Por outro lado, a Electrovoice tem o seguinte, galera. A Electrovoice tem 2 tipos de conexões de energia, tá? Isso é interessante. A Yamaha não dedicou nada de conexão de energia. Veja que a EVS8 tem uma porta de saída de energia de 5 volts, 1 ampere e meio, tipo USB-C, e ela ainda tem aqui, ó, aquela portinha P4 para você alimentar algum dispositivo que tenha 12 volts e 500 mAh de alimentação, cara. Então, já aqui na Yamaha, tu não consegue conectar nada de energia nela, tá? Ela não tem nenhuma porta USB, nenhum conector de energia, absolutamente nada, tá? Então, se você, por exemplo, eu canso de fazer casamento e aí a base do meu microfone eu alimento com a própria EVS8, tá? Então eu consigo ter um sistema 100% autônomo, sem necessidade de ligar na energia elétrica. No caso da Yamaha StagePad 200, você pode ter um sistema autônomo com a bateria? Pode. Porém, você não vai ter como conectar, alimentar nenhum dispositivo externo, um microfone sem fio, por exemplo, ou uma mesinha de som que tenha uma entrada USB, porque, como vocês podem observar, a Yamaha não tem nenhum tipo de saída de alimentação de energia, nem USB e nem P4, beleza? Muito bem, em termos de controles, tá? As duas caixas são muito bem servidas de controles aqui. Eu vou ligar as duas caixas, só que elas trabalham com lógicas diferentes, tá? Os controles aqui físicos, eu tô falando de controles físicos, tá, pessoal? Sem utilizar aplicativo. Os controles físicos da nossa EVS8, eles podem ser acessados 100% aqui pela própria caixa de som aqui. Você pode controlar canal por canal, tá? Em cada uma de suas características, tá vendo? Preset, compressão, isso aqui é no canal 2, no canal 1, da mesma forma, eu consigo mexer em tudo, tá? Absolutamente tudo. E também, no geral da caixa, a gente tem todo o acesso aqui por essa telinha de LED. Isso é muito interessante, muito legal, tá? Consigo acessar tudo ali. No caso da Yamaha, a gente tem vários controles físicos. Então, pra galera que é mais entusiasta aí, né, dos esquemas analógicos,
Você tem muito controle físico aqui, tá? Eu mostrei o que é cada coisa dessa aqui para vocês no primeiro vídeo sobre essa caixa. Porém, para você ter um controle mais fino dos recursos, você obrigatoriamente vai precisar acessar o aplicativo da Yamaha StagePads 200. Confesso para vocês que o que tem de mais urgente está aqui, tá? Porém, recursos importantes, inclusive configurações finas de equalização, de compressão, você não vai conseguir fazer direto na caixa como você consegue fazer na EVS 8, tá? Aqui tem que ser via aplicativo para as configurações finas. Mas essas são as diferenças aqui de operações das duas caixas. Vamos dizer que a Yamaha StagePads 200, embora ela tenha ali, você consegue fazer um som, tá, ao vivo só usando ela vai ter uma maior dependência do aplicativo do que a EVS 8, que não tem dependência nenhuma do aplicativo. Tudo você consegue fazer na própria caixa. Mas um outro ponto importante aqui é que as duas têm o AFS, né, que é o Anti-Feedback Suppressor. As duas têm, tá? Que é uma espécie de filtragem de frequências que causam microfonia. Então, tanto a EVS 8 quanto a Yamaha StagePads 200 vão ter esse recurso, tá? No caso da EVS 8 é o AFS que você vai habilitar. No caso da Yamaha é aqui, ó. Você vai habilitar esse botãozinho aqui, Feedback Suppressor, e o próprio processador dentro da caixa, isso nas duas, vai fazer essa filtragem das frequências que estão dando microfonia, e isso realmente ajuda muito na prática, viu, galera? Ajuda bastante. Para a gente finalizar esse duelo físico aqui das caixas, eu vou falar sobre a questão das formas de montagem, tá? A nossa Yamaha, você vê que ela é um cubinho, né? Ela é um cubinho. Por ela ser um cubinho, a posição kickback dela, que você consegue fazer apenas utilizando esses pés aqui, ó, de borracha, que você monta na caixa e deixa ela inclinadinha, vai servir tanto para usar ela como um monitor, quanto para usar ela de PA com o som saindo do chão, né, na posição kickback, tá? Então ela não precisa de uma de um chanfrado na lateral para botar em modo monitor, porque ela é um cubo, cara. Então tanto faz o jeito que você vai inclinar ela para cima, tá? Ela tem aqui, ó, a furação na lateral. Bom, quando a gente presta atenção no posicionamento dos conectores e dos controles aqui da caixa, fica bem óbvio, né, por que tem que ser na lateral. Veja bem, imagina que você coloca isso em um pedestal, que é para isso que serve essa posição. Bom, olha só como os controles ficam lateralizados e bem fáceis assim como os canais, né, que estão um pouquinho aqui atrás, ó. E aí você consegue ter acesso fácil aos controles da caixa. Se a furação fosse em cima, quando você erguesse a caixa no tripé, os controles iam ficar lá no topo, você não ia conseguir mexer na caixa, tá? Então é a mesma lógica aqui de toda a caixa, né, que sobe em tripé, geralmente fica lateralizado os controles e as conexões para que você consiga fazer as configurações necessárias. No caso da EVS 8, a gente vai ter todos os modos de montagem, né? Ela tem aqui a furação embaixo para colocar em tripé, que é a posição tradicional. Ela tem o kickback, que ela fica assim, e ela tem o modo monitor, que ela é colocada assim, lateralizado, tá? Que no caso dela faz diferença assim, porque ela não é um cubo como é a Yamaha, ela tem esse design mais retangular, né? Não é esse design mais quadrado ali, cúbico, que a Yamaha StagePads 200 tem. E aí, galera, vocês estão curtindo o vídeo? Deixa o like aí. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para vocês estarem recebendo as novidades, ó. Tá vendo essa bonitona aqui, ó? Essa daqui, pessoal, é a próxima caixa que a gente vai analisar aqui, uma caixa de torre, lançamento da Armer, que eu tô muito hypado com essa caixa. Quem me acompanha lá no Instagram, Violinista Empreendedor, já viu alguns detalhes dela, hein? Me segue aí agora, @violinistaempreendedor. E você não vai querer perder o vídeo de análise da Armer 1221, tá? L1221 DSP, um super lançamento que eu vou trazer aqui, um review como você nunca viu sobre esse equipamento. Pessoal, dê uma conferida também aí nos links da descrição, porque tem link para você comprar sua EVS 8, tem link para você comprar sua Yamaha StagePads, tem links para os nossos e-books e cursos de áudio, então tem link para tudo quanto é coisa aqui que você, músico,
quer realmente aí estar agregando a sua carreira, ou seja, os equipamentos do vídeo e a educação no áudio. Muito bem, pessoal, vamos ao tão esperado duelo de timbres entre a Electro Voice EVS8 e a Yamaha StagePads 200. Bom, esse duelo vai ser muito simples, tá? Eu já configurei as duas caixas aqui em flat, elas estão conectadas aqui a uma fonte de sinal via Bluetooth, e eu vou estar alternando entre as caixas, tá? Então, com essa réguazinha aqui, ó, eu vou apontar para qual das duas caixas está tocando em cada momento, e assim você vai saber as trocas, né, quando elas forem acontecendo. Bom, meus amigos, vamos então aqui à conclusão do nosso vídeo. A Yamaha StagePad 200 BTR, aquela que vem com bateria, hoje está em torno de R$ 6.200 a R$ 6.500. Em contrapartida, a Electro Voice EVS8 está na faixa dos R$ 7.000 ou mais. O jogo inverteu.
A Yamaha sempre vinha sendo consideravelmente mais cara que a Electro-Voice Reverse 8, mas agora ela está mais barata. E aí, realmente, fica bem complicado. Em relação a timbre, eu tenho que falar para vocês que é gosto, sabe? O que eu consegui perceber de timbre de uma em relação à outra, principalmente ali tocando, né, no teste final, foi que as duas têm um som maravilhoso, timbre muito equilibrado. A Yamaha, ela tem um pouquinho mais, bem pouquinho, pessoal, é muito sutil, tá? Mas quem tem ouvido mais treinado percebe que a Yamaha tem um pouco mais de clareza, ou seja, um pouquinho mais de definição ali nas altas do que a Electro-Voice. Lembrando que as duas estavam em flat, tá? As duas no seu modo flat. Significa que, se eu quero um pouquinho mais de definição, assim como tem na Yamaha, basta eu ir no equalizador da Electro-Voice e dar um pouquinho ali de altas, entende? Mas no natural ali de fábrica, né, no flat das duas caixas, a Yamaha tem essa característica de trazer um pouquinho mais de definição. No restante, né, na capacidade de tocar todas as frequências, com equilíbrio, com muita qualidade, cara, eu tinha dificuldade até de perceber quando eu estava trocando de uma caixa para outra, porque realmente não vai ser o timbre que vai fazer você escolher uma ou outra, tá? As duas têm um timbre muito bom, um timbre premium. Agora, a Yamaha, ela ganha da Electro-Voice em duas características muito fortes, tá? Primeiro, no número de canais úteis, então a gente tem ali 4 canais físicos úteis, sendo 3 combo, um canal P10 que pode ser conectado ali uma via estéreo, e ela tem uma conexão Bluetooth dedicada, tá? Para a parte de conexão de áudio. Já a Electro-Voice Reverse 8 conta com apenas 3 canais de entrada, tá? Sendo que o terceiro canal compartilha o Bluetooth. Então, a Yamaha ganha no sentido de conexões. Por outro lado, a Electro-Voice Reverse 8 nos dá 2 conexões de energia, enquanto que a Yamaha não nos dá nenhuma conexão de energia. Então, no sentido maior, autonomia de um sistema completo, onde você pode conectar periféricos externos alimentados pela própria caixa, totalmente acabando com a necessidade de energia elétrica, a Electro-Voice vai ganhar, é melhor. E por fim, tá? A gente sabe aí a questão do ângulo de cobertura da Electro-Voice é superior ao da Yamaha. A montagem da Electro-Voice, na minha opinião, é melhor do que aqueles pés de borracha da Yamaha. O peso da Electro-Voice também é melhor do que o da Yamaha, são 7,5 kg mais ou menos contra 12 kg da bujudinha da Yamaha ali, né? Um tanquinho de guerra, mas bem pesado, e isso pode incomodar, né, algumas pessoas aí que precisam de uma maior portabilidade, maior facilidade na hora de transportar a caixa. E por fim, a Yamaha ganha consideravelmente em termos de nível de pressão sonora, com 125 dBSPL de pico. Realmente é incrível, ela consegue chegar muito próximo da Electro-Voice Reverse 12, que é a irmã maior da Reverse 8, né, que a gente ainda não teve a oportunidade de trazer aqui no canal, mas que eu estou tentando trazer, tá, pessoal? Enquanto a Reverse 8 está aqui com 121 dBSPL de pico. Então a Yamaha fala mais forte do que a Electro-Voice Reverse 8. Bom, as duas caixas de som vão servir para muitos propósitos, tá, pessoal? Muitos mesmo, para você ligar aí sua banda, fazer um PA portátil pequeno com banda. É lógico que se vai entrar contrabaixo, batera, né, pessoal, com bumbo, seja um bumbo eletrônico ou um bumbo físico, você vai precisar sim de um sub, tá? Por conta do punch nas baixas frequências. Ou de um sub, ou você troca por um sistema de torre, mas se você não precisar dessas baixas frequências com punch, qualquer uma dessas duas caixas vai te atender muito bem. E para você que faz eventos assim, que você precisa de mais nível de pressão sonora, mais folga de força no som, a Yamaha vai te servir muito bem, com mais conexões, com mais nível de pressão sonora, tá? E muita qualidade, tá? Então, vale super a pena investir na Yamaha. É claro que para quem quer maior portabilidade, uma caixa mais leve, com conexões de energia ali à disposição e não precisa de tanta força sonora assim, vá de Electro-Voice Reverse 8. Lembrando que ela está mais cara que a Yamaha. Então, realmente tem algumas coisas aí que você tem que levar em consideração no seu dia a dia, no seu trabalho, tá? Para escolher entre uma e outra. Porque o que a Yamaha não tem, o que a Reverse tem que a Yamaha não tem, eu sinto falta, sabe? Eu sentiria a falta da Yamaha. Por outro lado, o número de conexões e
o número de conexões e o nível de pressão sonora da Yamaha me agrada mais do que a Electro Voice. Então é bem complicado, né, esse jogo aí. Talvez realmente você vai ter que analisar bem o que é mais significativo em cada aspecto. E por fim, pra gente terminar aqui esse vídeo, né, lembre-se, link na descrição aí pra você estar comprando qualquer uma das duas caixas, tá certo? Me dá essa moral aí, ajuda, é uma forma de você estar financiando aqui o canal do Velocista Empreendedor. Por fim, o aplicativo, tá? Vou ser bem breve aqui, o aplicativo da Yamaha é muito melhor, muito mais completo, com muito mais recursos ali, no sentido de você ter maior capacidade de mexer nos parâmetros, tá? Você realmente sente que você está mexendo em um aplicativo de uma mesa digital. A EVS 8 tem ali os controles mais simples, não são tão gráficos. Dá para fazer o som tranquilamente sim, tá? Mas para quem gosta de uma pegada mais visual, de um maior controle ali fino e de um layout mais gráfico, vai se agradar mais, sem sombra de dúvidas, do aplicativo da Yamaha StagePads 200. Inclusive, a Yamaha tem uma vantagem sobre a Electro Voice em relação às máquinas de efeitos, pessoal. A Electro Voice, você só consegue escolher ali um efeito ou uma combinação de efeitos que vai servir para todos os canais. Na Yamaha, não. Na Yamaha, você tem 3 máquinas de efeitos. Então, você tem chorus, delay e reverb. E você consegue, no aplicativo, dosar a quantidade de cada efeito para cada canal. Tá? Para cada canal que você quer mandar efeito, você pode fazer combinações ou mandadas de efeitos diferentes. Algo que, infelizmente, na EVS 8 não dá para fazer. Beleza? É isso aí, pessoal. Deixa nos comentários aí se você concorda com a minha opinião, o que é que você achou, qual das duas você levaria para sua casa, tendo em vista os preços delas atualmente. Lembra dos links aí na descrição. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!